Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Que alegria, estamos de volta. Estamos mais uma vez com vocês, entrando na tua casa. Aliás, pedindo licença para entrar na tua casa e poder ter esse tempo juntos, continuando a nossa forma de conversar sobre o assunto que nos apaixona. Quem é o Adonai, nosso Elohim? Eu sou Sami Stachover e eu tenho o privilégio de ter hoje comigo a nossa irmã, comentarista, amiga, companheira de caminhada, Adriana Lanhado de Alencar. Shalom, Adri. Shabbat Shalom, pessoal, Shabbat Shalom, Sami, um prazer estar aqui com vocês. É, acho importante, às vezes, fazer um comentário. Nós temos sobrenomes Sefaradim, Ashkenazim, somos judeus de várias origens e muitas vezes queremos preservar muito mais a origem do que a essência. E na essência nós somos realmente servos do Eterno, independente do sobrenome e da origem da onde nós viemos. É uma Amém. coisa que muitas vezes é importante a gente lembrar, né? Porque vem aquela sensação, mas o Sefaradi não conversa com a Ashkenazi. Desculpa, se nós somos todos servos do mesmo Elohim, qual é o problema de caminharmos juntos, né? É mesmo. Não é isso, Adri? É, às vezes eu até esqueço dessa questão Ashkenazi, Sefaradim, porque somos todos filhos de Deus e esse é o principal. É isso aí. Isso E aí. o assunto desta semana é Vaierá. E apareceu Bereshit 18:1 a 22:24, Naftará, o segundo, Melachim Beit, o segundo livro de Reis, 4, de 1 a 37. O Brit Hadashah, nós temos a segunda de Pedro, Pedro Bet, capítulo 2, de 4 a 11, e o Terrilim, o Salmo 11. E essa paraxá, ela começa de uma maneira maravilhosa. Imagine você está sentada na tua casa, bate na porta. Uau, bateram na porta, quem será que é? Elohim veio me visitar. Vejam só que coisa maravilhosa. Bereshit 18, Gênesis 18:1. Apareceu o Senhor Abraão e os carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Veja que cena, que coisa maravilhosa, né? Deus, o Eterno, o Elohim, vai visitar Abraão. Isso eu entendo que é uma forma de relacionamento muito especial, uma maneira maravilhosa de Deus mostrar que o que Ele quer desde o início do tempo é realmente ser o nosso amigo, ser o nosso companheiro, caminhar junto. Isso a gente já tinha visto lá em Bereshit, aliás, nós estamos no livro de Bereshit, mas logo no começo, quando o Elohim vai visitar Adão e Eva. Ele passeava pelo jardim, ia lá perguntar, e aí, pessoal, como é que foi o dia? O que que aconteceu? O que que vocês fizeram? Mas o ponto que mais me chama a atenção é, nesse mesmo capítulo 18, os versículos 17 a 19 dizem: Disse o Elohim: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Elohim e praticar a justiça e o juízo, para que o Eterno faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Desculpa. Que coisa linda. Deus não somente quer uma relação conosco, mas Ele preparou uma tarefa para nós com uma única condição: que nós nos mantenhamos linearmente diante dele, de uma maneira a não fugir. Como isso é difícil, né, Adriana? Sim, Sami, lendo essa paraxá, esse versículo 19 que você acabou de ler me chamou muito a atenção, porque o que o Eterno quer de nós é que a gente guarde, pratique a justiça e guarde o caminho dele, né? E como que é isso, né? É no nosso caminho, dia a dia, ali com ele, né? Estou numa situação, mas o que que Deus quer de mim aqui, né?
Estou numa questão no meu trabalho, estou numa questão de família. O que será que Deus quer de mim? Como que eu posso praticar a justiça aqui, né? E Abraão teve vários momentos ali com Deus, nesse relacionamento com ele, que ele primeiro teve que confiar, né? Então teve essa promessa que Deus fez de que mesmo idosos eles teriam um filho. Então olha que maravilha, Sara até ficou surpresa. Imagina eu, depois de velha, vou ter um filho. Mas, mesmo duvidando um pouco, Deus cumpriu sua promessa e no ano seguinte estavam eles lá tendo o Isaac, que depois de 8 dias, como foi pedido de Abraão, foi é, circuncidado. Então, aí já Abraão guardando esse caminho, né? E praticar a justiça, né? Quer dizer, quando Deus fala sede santos porque eu sou santo, esse é o praticar a justiça, né? A gente andar nesse caminho, né? E aí, nesse relacionamento de Abraão com o Eterno, ele percebeu que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, porque estavam numa situação muito complicada ali, não tinha um justo sequer, praticamente. E Abraão, naquela conversa, mas Deus não teve como poupar aquele lugar, mas por amor de Abraão, poupou Ló, né, e as filhas dele e tal, e, mas destruiu Sodoma e Gomorra. Então Deus fez o juízo ali, né? Mas ok, Deus preservou o seu justo, não é mesmo? E depois, numa outra parte da Paraxá muito importante também, Deus prova Abraão, né, Sami? E nessa prova, deu o filho para ele, tudo, mas queria que Abraão desse o filho em sacrifício. Abraão, nesse caminho de praticar a justiça e guardar o caminho, tá bom, Senhor, mas imagine, né, aquele caminho todo, né? Ainda não tenho filhos, mas imagina você ali, esperou esse filho a vida toda, teve o filho, aí Deus quer ser o filho de você, que você sacrifique, né? Então não é fácil, Sammy. Me conta um pouquinho aí, você que tem filhos, como deve ter sido o coração de Abraão naquele momento. Eu não queria estar no, coração, no lugar dele, com certeza. Mas é essa que é a linha de raciocínio que Abraão mantém na caminhada. Veja que Abraão recebeu uma instrução: sai da tua casa, vai para o lugar que eu vou te dizer. Você quer que eu saia de onde eu estou para ir para um lugar que eu não sei onde é? É, vai. E ainda ele chega no lugar que Deus disse assim: ó, o lugar é esse, tá? Mas não fica aqui porque tem uma fome. Vai para o Egito. Cara, o Egito, mas os caras vão gostar da minha mulher, eu vou ter que mentir e dizer que ela é minha irmã. Então, eu acho de que todos nós temos um pouco de Abraão, mas queremos ter um pouco de Deus. E me chama por demais a atenção uma passagem do profeta Joel 2, quando ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Adonai, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Adonai, no vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande benignidade, e se arrepende do mal. Vejam que aqui existe uma palavra que é confusa para muitos, quando diz assim, convertei-vos. Essa conversão, gente, não se trata de religião. Essa conversão é de crença profunda e verdadeira. Então, Abraão tinha todos os motivos para dizer: eu sou velho. A Sara foi no ginecologista na semana passada e o ginecologista disse: esquece, Sara, com a tua idade, você tem quase 90 anos, Sara, esquece, você não vai ter filhos. Aí o Adonai diz assim: para, aqui o chefe sou eu. Então, eu vejo essa grandeza quando você vai converter o teu coração. Não se trata aqui de uma religião. Moshe não disse, faça a sinagoga dos Ashkenazim e dos Sefaradim. Yeshua não disse, faz a igreja desse grupo ou daquele grupo. Aqui nós estamos falando da conversão para a fé profunda e verdadeira. Se você pegar o teu Tanakh, se você pegar a tua Bíblia, você não vai ver a constituição de uma igreja. Você vai encontrar lugares de oração, lugares onde se estuda a palavra de Deus.
E como é que você vai estudar a palavra de Deus se você não a lê? Como é que você vai viver uma certeza se você não sabe quem é o teu Elohim? Eu sempre gosto do exemplo quando a gente fala do Shema Israel, porque você promete, "Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levacha bechol nafshecha ubechol miodecha." Você vai amar o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Mas se eu não conheço esse Adonai, como é que eu vou me colocar para amá-lo? Só se eu for circuncidar o meu coração, só se eu for converter o meu coração. E é isso que nos trouxe a Yeshua. No momento em que nós vimos que nós não tínhamos conserto como pecadores, e não tinha o Beit HaMikdash, não tinha o Kohen Gadol, não tinha o templo, não tinha o supremo sacerdote, nós temos que correr para quem é o Mashiach. E o Mashiach, em nossos dias, não tem jeito. Lembrem-se de que as condições para o Mashiach não eram de nascer na Polônia, era de nascer em Belém. Não era de vir de qualquer uma das tribos, era da tribo de Judá. E se houve a dispersão do povo, e nós estamos hoje no Galut, na dispersão, como é que nós vamos conseguir fazer uma coisa dessa? Só realmente pela fé. E a fé é que vai fazer toda a diferença. No livro de Hebreus, o Yehudim Meshichim, como nós, tem uma coisa maravilhosa. A fé é a profunda certeza de crer naquilo que te foi dito, mesmo que você não vê. E agora, Adriana? Agora eu entendi por que que Abraão foi com o filho andando lá e crendo que Deus ia prover para si o cordeiro. Porque o Isaac perguntou, pai, mas e aí, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. E no momento certo, Deus proveu o cordeiro. Então, Deus, nesse final dessa paraxá, é maravilhoso quando aparece ali o cordeiro e substitui, né, o sacrifício que ia ser feito com Isaac, que acaba sendo um tipo de Mashiach, né, Sami? Essa questão de quase sacrificá-lo ali, né, porque Deus sacrificou Yeshua por nós, né? E ao mesmo tempo, na Haftarah também, a gente vê esse Deus provedor, né? Que traz a provisão para a viúva, para pagar as dívidas, que na hora certa, quando a sunamita pensou que o filho tinha morrido, o profeta consegue ir lá e ele ressurge, revive. Então, assim, Deus na hora certa traz a provisão para aqueles que já têm um relacionamento com ele, né? Então, assim, o importante, na verdade, é o seu relacionamento com Deus, você praticar a justiça e caminhar com ele, e aí o milagre vai aparecer quando Deus vai trazer a solução ali naquele momento. E o versículo principal, chave, eu acho que da Brit Hadashah também, está em 2 Pedro 2, 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, assim, Deus é o Deus da justiça. Nessa paraxá, além do relacionamento, eu vejo que Deus é um Deus que faz justiça. Ele é o Deus da justiça. E acho que isso que eu guardei muito, assim, dessa paraxá, Sani. Uma vez me perguntaram quantos nomes tem o Elohim, quantos nomes ele tem, Adonai Tzidkenu, o Senhor da Justiça, El Melech Neeman, o Senhor da Verdade. O nome que mais me toca é El Elyon, o Altíssimo, porque ele não tem limite, quem vai definir o limite somos nós. Ele diz assim, não, eu sou quem eu sou, Ani Irie, Asher Irie. Verdade. Mas a gente diz assim, não, pera, o teu limite está aqui. Né? Aliás, meu tamanho acaba na minha kippah. É bom não esquecer disso. Para Deus, não. Ele é o Altíssimo, ele está muito acima. Então, o plano dele é perfeito. E se ele disse que vai fazer, ele não volta atrás. Por que que ele não Amém. volta atrás? Porque ele é Deus. E ele vai seguir aquilo que para nós é impossível. Eu vejo muitas vezes, tem um hino que canta mais ou menos assim. Não, não vou cantar, não se assusta, tá? Mas se eu tiver que passar pelas águas e o mar não se abrir, eu vou passar por cima das águas. Quer dizer, é um desafio à lei da gravidade, em todos os sentidos. O mar se abre do nada, ou eu vou andar por cima do mar. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível e ele vai fazer aquilo que nós não sabemos. E, de fato, quando Yeshua vai para a cruz,
o Elohim sentado lá no seu trono, com certeza chorou. Com certeza chorou. Por quê? Porque ele estava vendo o seu próprio filho sofrer. Mas havia uma coisa maravilhosa por trás disso. Esse sofrimento que nos traz alegria hoje. Então, ele se deu porque sabia que havia uma alegria muito maior para cada um daqueles que creram no Deus do impossível. E esse Deus que nós queríamos justamente que você também conhecesse. É por isso que nós sempre insistimos, não veja somente o que nós estamos falando aqui. Pega a tua Bíblia, pega teu Tanar, vai lá, olha, veja os versículos que nós dissemos, porque é importantíssimo que você veja de que esse caminho é individual, ele não é coletivo. Você não vai terceirizar as suas responsabilidades diante do Eterno. Essas responsabilidades são individuais, tuas e de mais ninguém. Então, talvez o Vaierá, quando a gente diz assim, bateram na porta, quem chegou? O Elohim está na tua porta o tempo inteiro. Você quer deixá-lo entrar? Fantástico. Ponha teu coração na pureza. Arrependa-se do teu pecado. Viva a certeza de que ele quer essa relação contigo. Cabe a você dizer que sim ou dizer que não. Afinal de contas, o livre-arbítrio sempre existiu. Para a bênção ou para a maldição. Eu te sugiro, como diz lá no final do livro de Devarim, eu ponho para vocês a bênção e a maldição. Eu te desafio, vai lá buscar no livro de Devarim, por volta do capítulo 30, você vai encontrar o que eu estou dizendo agora. Procure, você vai ver. Ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção, se você seguir o meu caminho. A maldição, se você seguir aquilo que você quer fazer, independente de eu querer. Eu, Elohim, sugiro, escolhe a vida. Sabe por quê? Porque quando você escolhe a vida, você faz aquilo que Davi, o rei Davi, diz assim: com meu Deus, com meu Deus eu salto muralhas. Procura também, está lá em Terrilim. E está antes do 20, tá? Gente, tudo isso são desafios, não porque nós queremos te impor alguma coisa, mas para que você veja que realmente tudo isso que nós falamos está no teu Tanakh. Essa alegria que nós temos. Não é isso, Adriana? É isso mesmo, Sami. Essa é a alegria que nós temos. Esse relacionamento com o Eterno. E com certeza, se você deixar, ele está na tua porta. Deixa ele entrar. E seja um Shabat onde você possa dizer: Vaierá, apareceu, ele veio, bateu na minha porta e eu deixei ele entrar. Esse Amém. seja o teu Shabat de muito Shalom, na presença do Elohim, aquele eterno, aquele que é o El Elyon. Shabbat Shalom, Shabbat pessoal. shalom, pessoal.